Semana passada o tema estudado aqui foram as adversidades da vida, como lidar com as adversidades. E o tema de hoje é como lidar com a prosperidade. E o exemplo bíblico é José. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 41, a partir do verso 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sínete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Amém. Amém. Dos 17 aos 30 anos, José só enfrentou adversidades, problemas. Tudo na vida dele parece que dava errado. Foram os irmãos, depois foi escravo, foi a mulher de Potifar, depois a prisão. Então, na vida dele parece que era uma escadaria para baixo. Ele estava sempre descendo para situações mais difíceis e piores. Só que quando ele tinha 30 anos, quando o Faraó teve aquele sonho, ele deu um salto. Ele deu uma alavancada na vida dele, meteórica. Ele saiu de prisioneiro, de escravo prisioneiro do Egito, para se tornar o governador geral da maior potência econômica da terra. É uma ascensão meteórica, né? Você fala assim, o cara não era nada, agora ele tem tudo. Isso aconteceu com José. E na nossa vida, e na vida humana de maneira geral, as adversidades nos fazem ser mais fiéis a Deus. Muita gente perde a fé, murmura, mas de maneira geral o crente mesmo que é regenerado, as adversidades fazem dele mais firme,
mais perseverante, mais consagrado. E às vezes a gente esquece que uma das tentações mais fortes da nossa vida é a tentação da prosperidade. Que a prosperidade faz mais mal espiritualmente do que a adversidade. Porque, de maneira geral, quando a nossa vida está tudo dando certo, tudo indo bem, as coisas acontecendo, há uma tendência humana, é uma coisa do coração humano, de ir se acomodando, às vezes esfriando o seu relacionamento com Deus, esfriando a sua fé. E as adversidades nos colocam sempre de joelhos, nos colocam sempre em oração, e a prosperidade tem essa tendência de nos fazer relaxados, acomodados e por aí vai. Agora, José é um exemplo de homem que soube ser fiel na adversidade e na prosperidade. E hoje o capítulo 41 fala da prosperidade de José. Se você observou aí que nós lemos, quando o faraó pensou, quem é o homem que vai administrar esse tempo de prosperidade, esse tempo de fome na terra, quem é o homem que pode fazer isso? E naquele pensamento dele, ele viu José e falou, é esse o homem. E ali naquele momento ele falou, é você que vai ser escolhido. No versículo 39 e no 40, aí o faraó vai dizer, olha, você vai governar tudo isso aqui. Você vai ser o segundo no comando. Nada vai acontecer sem a tua ordem. Colocou o anel que era a assinatura do rei. Todo documento colocava ali a marca, é o rei que falou, está falado. Deu para José, você vai assinar no meu nome, a minha autoridade. Tudo que você colocar o anel, sou eu que estou mandando, é o faraó. Você tem essa autoridade. Nada aqui colocou para ele o segundo carro. Tinha o carro dele e agora o segundo carro. Colocou para ele, havia ordem. Quando José passar, todo mundo abaixa a cabeça e se prostra. Inclinai-vos diante do homem. Olha que salto, que poder que o cara tem. Nada vai acontecer sem a tua ordem, diz o faraó. Você vai fazer tudo isso. Você vai fazer tudo isso. Sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé. E falou, você vai governar. Olha a situação do homem. De 100 pessoas, 99 viraria a cabeça com isso aqui. De 100, 99 encheria o peito de si e falaria, agora eu sou o cara. Agora eu mando. Agora tudo está sob o meu comando. Agora a pessoa vai se enchendo de si e o poder, a riqueza, a autoridade, a prosperidade que ele tem, tudo aquilo que foi colocado na sua mão, são poucas pessoas que, como diz a gente, não sobe a cabeça, né? O dinheiro subiu a cabeça. A maioria sobe a cabeça, não consegue lidar com isso. Vide vocês observarem às vezes essas reportagens que fazem sobre os ganhadores de loteria. Já fizeram algumas assim, pessoas que eram extremamente pobres, de uma hora para outra ganhou uma bolada, ou milhões. E dá uma observada do que acontece na vida do sujeito, na família, nos relacionamentos. E você vai observar, esses dias mesmo passou uma dessas, como a maioria perdeu tudo. Ficou louco, subiu a cabeça, a família começou a brigar, alguns até tentaram matar o outro. Porque é muito. Perde a paz, né? Fica louco, né? A pessoa fica fora de si, perde os amigos, e os amigos deixam de ser amigo dele, perde a família, boa parte deles, eles entram numa loucura que vai perdendo, e perde tudo, não só o dinheiro, mas perde a família, perde a amizade, perde tudo, boa parte deles é assim, e você vai ver alguns casos, eu já ouvi nessas reportagens, pessoas dizendo, a pior coisa que me aconteceu foi ter ganhado aquele dinheiro. É uma coisa incrível para nós, né? Porque a gente pensa assim, se eu ganhasse uma bolada dessa. Mas você ouve da boca da pessoa, assim, a pior coisa que me aconteceu, eu perdi tudo. Não só de eu perdi a família, perdi minha mulher, perdi meus filhos, agora a gente se odeia, um odeia o outro. Porque não sabe lidar com a prosperidade, não sabe lidar com isso aí, né?
O maior personagem bíblico que mais riqueza teve foi Salomão. E o que aconteceu com Salomão? Deus deu a ele o que ele pediu, sabedoria, e acrescentou riqueza. E Salomão teve uma coisa que Davi não teve. Salomão não teve adversidade. Salomão não teve guerra. Salomão não teve inimigo para lutar. Salomão só colheu tudo que Davi tinha feito. Pegou o reino, tinha crescido, Davi ganhou, aumentou as fronteiras, alargou, estabeleceu a prosperidade no país. Salomão pegou tudo fácil. E Deus ainda deu sabedoria para ele e o abençoou. O que aconteceu com Salomão? Foi se ensoberbecendo, soberba. Foi aumentando o número de suas mulheres. Casou com as mulheres pagãs que Deus proibia. Fez aliança com elas e, consequentemente, com seus deuses. Aumentou os impostos sobre o povo. Começou a arrancar o couro dos pobres. Construiu o templo maravilhoso, mas o palácio dele era muito mais maravilhoso. Tudo às custas dos impostos do povo. Arrancando o couro do povo. E foi prosperando. Teve uma vida. Aí diz que o que aconteceu com Salomão? Começou a adorar os ídolos, os deuses das suas mulheres, os Baais, os Baalins, Astarotes. O grande Salomão começou a virar um idólatra, porque recebeu tudo muito fácil. Davi não teve isso que Salomão teve. Veja como a adversidade é uma bênção na vida humana. A privação é uma bênção. O sofrimento é uma bênção. Quem viveu essa vida e nunca teve privação, nunca teve adversidade, nunca teve luta, nunca teve problema, é uma tragédia. Pessoa que nasce tudo fácil, em berço de ouro, inevitavelmente acontece isso. Até o grande Davi caiu em pecado quando ele se acomodou, quando ele se tornou rei, e todos os reis iam para a guerra, Davi falou, não vou. Ficou lá. Quando ele estava tudo bem, Davi deu uma acomodada, começou a ficar olhando a mulher tomando banho, aí pecou. Quando os outros estavam em guerra, ele ficou lá acomodado. Foi quando Davi começou a ter problemas, quando ele chegou lá no auge. Quando ele vivia no deserto, fugindo e tal, os salmos mais maravilhosos são esses. Quando ele estava fugindo de Saul, nas cavernas, nos montes, lá ele orava, lá ele cantava. É assim. Veja como a prosperidade é um perigo, e todo mundo quer a prosperidade, né? Todo mundo quer ser próspero, todo mundo diz, eu quero isso, e faz parte da nossa natureza, todo mundo quer, você quer melhorar de vida, você quer algo melhor, isso é o que Deus colocou no nosso coração, mas José é um exemplo para nós, de alguém que foi lá no topo, mas não perdeu a fé, a fidelidade, a humildade, experimentou o auge do poder, mas permaneceu como exemplo para nós. Normalmente, o ser humano não acontece isso. E com José nós aprendemos algumas coisas. Como José suportou a prosperidade? Primeiro, a prosperidade nunca foi a principal meta de José. Nunca foi. Aquele poder, aquela riqueza. Você não vê ele buscando aquilo, aquela riqueza. Foi Deus que o colocou lá. Observe. Quem fica obcecado nesse negócio, eu preciso, aquilo vai se tornando o seu Deus, o seu ídolo. E José foi colocado por Deus lá. Foi colocado por Deus. E ali naquela posição, uma das piores coisas para quem está em posição alta assim, é a bajulação e a adulação dos outros. Ninguém tem coragem de falar a verdade para o cara. Ninguém tem coragem de confrontá-lo. O que salvou Davi quando ele estava em pecado lá foi o profeta. Chegou e confrontou Davi, e Davi, aí eu pequei. Mas o que acontece quando o cara está lá no auge? É só elogio, é só bajulação, é todo mundo se prostrando. Veja as histórias dos imperadores, né? Os imperadores romanos, por exemplo, a maior potência. A maioria deles foram ficando loucos, né? A maioria deles eram surtados, eram psicóticos. Por quê? Porque eles foram criados só na bajulação. Eles vão se ensoberbecendo, somos iguais a Deus. Aí tem um louco como Calígula, tem outros. O Júlio César ainda foi o melhor de todos porque enfrentou lutas, guerras, batalhas, era um general.
Agora os outros que já nasceram para ser imperadores, ficam loucos. Porque o ser humano não foi criado para ter glória própria. Nós fomos criados para dar glória. Nós não estamos preparados para receber a glória dos homens. Todo ser humano que recebe a glória dos homens, ele começa a ficar meio diabo, meio Lúcifer. Ele começa a achar que ele subirei ao monte do Altíssimo e me sentarei lá. É como Lúcifer aconteceu, porque não é do ser humano. Então o cara que vive rodeado só de bajulador, adulador, e gente que fica falando isso, ele começa a acreditar. Isso que é a loucura, né? Ele acredita nisso. Ele acredita nisso. Ele acredita nessas coisas. E José não. Ele não colocou isso como alvo. O alvo de todo aquele período de José, assim, eu não posso cometer tal pecado contra o Senhor. Sempre manteve o coração fiel ao Senhor. Eu quero agradar a Deus em primeiro lugar. Se aprover a Deus me colocar em posição de destaque, isso vem de Deus. Isso vem de Deus. Se não, isso também vem de Deus. É Deus quem faz isso. E José sabe. Então ele não coloca isso como objetivo principal da vida. O objetivo principal é agradar a Deus. Agradar a Deus. Eu quero abrir um outro texto com vocês aqui, em Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio 8. Vamos ler do versículo 10. Vamos ler do versículo 7 em diante, diz assim: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltarás nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarão o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e se abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em quem não havia água, e te fez sair água de pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Amém. Deuteronômio quer dizer segunda lei. O povo está para entrar na terra e Moisés reúne o povo e faz uma longa pregação e diz: olha, Deus agora vai colocar vocês numa terra boa, maravilhosa, próspera, vocês vão ter tudo bom, mas não te esqueças de que o Senhor tirou vocês do Egito, da terra da escravidão, sustentou vocês no deserto, para provar vocês, para humilhar vocês, para agora
vocês não se esquecerem do Senhor, não se ensoberbecerem, não buscarem outros deuses, mas adorarem somente o Senhor. Não te esqueças. E o que aconteceu com o povo de Israel? Se esqueceu. Não te esqueças que é o Senhor que te dá força para trabalhar, para conseguir a riqueza. Não te esqueças que é o Senhor que está dando isso. Não esqueças. Mas o que aconteceu com Israel muitas vezes? Se esqueceram do Senhor. E na maioria das vezes é quando Israel estava bem economicamente, Israel começava a fazer aliança com os deuses, com os outros países e começaram a adorar esses deuses. Então o Senhor já preveniu, cuidado com isso, não fique soberbo, não fique soberbo. Eu ouvia o pastor Ed René de São Paulo, esses dias ele contava que quando ele vai às vezes visitar ou almoçar com algumas pessoas assim muito ricas, pessoas bem ricas mesmo, ele diz, toda vez ele faz essa pergunta: por que você acha que você tem tanto dinheiro? Como é que você acha que você tem tanta riqueza assim? Por que Deus deu tanta riqueza? Eles, normalmente a pessoa começa falando assim: ah, pastor, o senhor não sabe de onde eu saí, o quanto que eu trabalhei, o senhor não sabe quanto duro eu dei. Aí ele diz que normalmente todos querem dizer: eu tenho tudo isso aqui porque eu mereço. Porque eu dei um duro danado, pastor, eu tenho toda essa riqueza porque eu mereço. Aí o Ed René fala: e os outros milhões de brasileiros que levantam 4 horas da manhã, trabalham até 11 horas para ganhar 2 salários mínimos, eles não merecem, não? Você acha que você tem isso aí porque você é melhor do que os outros são isso que é vagabundo, é preguiçoso? Não é? O que o Ed René está querendo dizer é que na maioria dos casos, quem tem muito, acha que tem porque ele é melhor do que os outros. E ele não reconhece que ele tem por soberania divina, que Deus está dando para ele para administrar, muito bem administrado. E que quem muito dá, muito será cobrado. E na maioria das vezes, quem tem muito, eu tenho muito porque eu mereci, os outros não têm porque são vagabundos. Não é? Essa é a ideia que ele aponta nessa pregação dela. E é verdade, essa é a verdade. Agora Deus está dizendo aqui em Deuteronômio: não se ensoberbeça o seu coração. Não bata no peito dizendo: fui eu que ganhei sozinho, fui eu que consegui, é isso que eu fiz. A história lá dos Simpsons, a mesa posta, a mulher dele: ore, Homer. Ele não queria orar porque ele estava com fome. Ore, Homer. Ele põe o garfo em cima da carne assim e fala assim: tudo que está aqui eu comprei com o meu trabalho, obrigado por nada, viu? E vai e come. Quer dizer, ele diz: tanto que está aqui fui eu que fiz por merecer. Eu não tenho nada que agradecer a Deus, porque foi eu que consegui isso aqui. Foi meu trabalho, meu sustento. Deus está falando para o povo: não se ensoberbeça o seu coração. Não ponha nelas o seu coração. José não se orgulhou daquilo ali. Quando nasceu o filho de José, ele falou Manassés e Efraim. Manassés quer dizer: Deus me fez esquecer a aflição. Efraim: Deus me fez próspero na terra da aflição. Mas quem que fez José próspero? Deus. Na terra da aflição foi Deus. O homem não ficou soberbo em momento nenhum, com todo o povo aos seus pés. Se torna a maior potência econômica, o mundo está em crise. Todo mundo está passando fome. Quem é o que alimenta o mundo? José. Quem é que tem comida para o mundo inteiro? José. Quem é que poderia se tornar aí um déspota, um tirano? Qualquer um se tornaria. Mas José não, foi Deus. Vem do Senhor. Vocês intentaram o mal contra mim, Deus, porém, transformou o mal em bem para salvar a vida de muita gente. Como que José suportou a prosperidade? Mantendo-se humilde, não se orgulhando dela. Como diz Paulo, não colocou o coração naquilo ali, não colocou aquilo como a coisa principal. Ou como Paulo diz em 1 Timóteo 6,17, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Aprazimento é para o seu bem. Então, se Deus deu, faça isso, desfrute.
José não ficou também se sentindo mal. Deus colocou ele lá, ele falou, Deus está colocando isso para o meu aprazimento e para salvar muita gente da fome. Deus deu ele, colocou ele naquela posição. Então tem muita gente que prospera, tem muita gente que consegue, muita não, né? Poucas, mas e existem alguns que ficam fiéis a Deus, como José ficou. Se Deus deu, aproveite. Faça isso para o seu aprazimento, mas não coloque a sua esperança nisso. Não coloque a sua esperança nisso daí. Não faça disso o que você deseja. Então, para concluir, no boletim do domingo passado, para aplicar mais um pouco, no boletim do domingo passado, eu coloquei o resumo dessa aula e está lá, como lidar com a prosperidade. José é um exemplo bíblico para cada um de nós, acerca de como se deve agir na prosperidade. Primeiro, devemos dar crédito e glória a Deus. Gênesis 41, 52 e Gênesis 45, 8. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Gênesis 45, 8. Diz assim, José diz, assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Não foste vós, e sim Deus que me colocou como pai sobre governador. O que ele fez? Deu crédito a Deus e glória a Deus. Foi Deus que me colocou nessa posição. Não tem soberba, não tem orgulho, tem humildade e tem o quê? Glória a Deus. O ser humano não foi criado para receber glória. Todo ser humano que recebeu glória se ensoberbeceu. Aqueles imperadores que só tiveram isso ficaram loucos. Porque nós somos criados para dar glória. E Deus diz, a minha glória não darei a outrem. A glória é do Senhor. Se o Senhor, agradeça a Deus. Se Ele te deu força para trabalhar, para conquistar, para prosperar, agradeça a Deus. Foi Deus que fez isso. Foi Deus que me abençoou. Foi Deus que me prosperou. Tudo vem dEle. Tudo vem dEle. Eu não merecia, mas Deus que fez isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu ouvi um descendente de japonês, né, no congresso da CEPAL, ele se chama Carlos Nomoto. Ele é um dos diretores do Banco Santander. Ele trabalha lá na Avenida Paulista. E um tempo atrás, ele é um homem consagrado a Deus. E um tempo atrás, ele queria ser missionário. Então, ele conversou com a sua esposa, a esposa também queria ser missionário em outros países não alcançados. E durante um tempo, ele e a esposa dele oraram para ver se era isso que Deus queria. E olha, eles trabalharam alguns anos, ele falou, eu juntei dinheiro para me sustentar como missionário muitos anos. Mas enquanto estava chegando perto, ele sentiu no coração dele que ele precisava ser missionário onde ele estava, lá no Banco Santander, lá no meio dos executivos. E Deus começou a falar para ele, você tem o meio e tem a maneira de ganhar muito dinheiro. Você pode ser usado por Deus para ganhar riqueza e para ajudar os missionários que estão no campo que não tem como se sustentar. Então você tem um dom, uma oportunidade que Deus deu, que você tem que aproveitar. Então ele falou, eu mudei a minha visão, senti no meu coração que Deus estava mudando. Aí ele falou, hoje eu ganho, mando para os missionários. Ele é o vice-presidente da Missão Portas Abertas. Na revista de 2 meses atrás, ele estava nas suas férias, ele foi visitar os cristãos perseguidos. Não é? E ele falou, eu levanto dinheiro para sustentar missionários. Ele foi no Haiti, nas férias, ajudar o povo lá, na miséria. E eu estou criando grupos de estudo bíblico dentro do Banco Santander. Levo os executivos para a minha casa, estão estudando a Bíblia comigo, eu estou sendo missionário, porque Deus me deu uma oportunidade de gerar riqueza que vai ajudar mais missionários do que se eu tivesse abandonado aquilo dali para ser lá. Então, veja, e ele falou, isso foi Deus que me colocou nessa posição. Eu uso tudo que eu tenho para a obra missionária, para a obra de Deus. E usa mesmo, é um homem consagrado. Percebam, está numa posição de destaque,
mas não ficou soberbo, deu glória a Deus, está usando aquilo que tem para a obra de Deus, para o reino de Deus, os recursos que Deus colocou na mão dele. E você vai ver o nome dele em muitas revistas missionárias aí, você vai encontrar, porque ele está sempre envolvido, ajudando, orando e contribuindo com as pessoas. Então, dê crédito e glória a Deus. Segundo, Carlos Nomoto, ele é um japonês, descendente de japonês. Carlos Nomoto, na revista Portas Abertas, de uns 2 meses atrás, ele estava dando uma entrevista lá da viagem que ele fez aos cristãos perseguidos, no Haiti, onde ele foi ajudar os cristãos lá. Ele tem um pouco do testemunho dele. Devemos ser fiéis despenseiros, Gênesis 41, 48. Diz assim: e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Ele vai administrar toda a riqueza daqueles 7 anos, e ele vai administrar muito bem. Ele vai ser o despenseiro, vai cuidar da despensa daquele povo e vai cuidar muito bem. E vai saber que aquele alimento é para alimentar os famintos. É como ele diz depois, para salvar a vida de muita gente. Muita gente que morreria de fome vai ser salva porque José foi um fiel despenseiro. A quem muito é dado, muito será cobrado. Se Deus colocou na nossa mão, você tem que ser fiel. Você tem que cuidar da despensa. Você não pode ser um nababo, um desperdiçador dos bens e das bênçãos de Deus na sua vida. A gente tem que ser fiel nisso que a gente está fazendo. O Brasil é um dos países que mais desperdiça o alimento no mundo. Você sabe disso ou não? É um dos países que mais desperdiça o alimento no mundo. Às vezes nos transportes você perde 1/3 das cargas porque não tem estrutura, por causa das estradas, porque o brasileiro também não tem a cultura de guardar, desperdiça demais. Coisas que serviriam para alimentar os outros. Os lixos, as nossas cidades ainda não têm um esquema, né, de coleta seletiva de lixo. O lixo é uma riqueza. O lixo é uma riqueza. A gente tem que pensar que a melhor maneira para acabar com a pobreza é geração de riqueza, mas dividir a riqueza. Você entendeu? Então, se você está desperdiçando recursos naturais, desperdiçando coisas que poderiam ajudar os outros. Essa semana o jornal falava que aqui tem um número de pessoas que fazem parte que arrecada e tira o seu sustento de lá. Mas a cidade aqui só tem, eu acho que um quarto de coleta seletiva, poderia ter um triplo, quádruplo de funcionários tirando o seu sustento da coleta seletiva de lixo, mas a gente desperdiça demais, às vezes não é essa política, não é esse cuidado. Esse é um problema nosso, isso é um problema da nossa mente. Agora, Deus colocou para nós, a gente deveria cuidar bem. Você vê um país como o Japão, que não tem recurso natural nenhum, que não tem nem espaço, o povo gera uma riqueza extraordinária, produz muita coisa. A pessoa lá tem um quadradinho assim, ele faz uma horta que alimenta a casa toda dele, né? Nem tem quintal. Eu fico pensando no meu quintal lá, que só tem mato. Se fosse um japonês, aquilo ali já estava cheio de coisa plantada, já tinha um monte, produzindo o quê? Riqueza, produzindo alimento. Agora, Deus colocou, a gente precisa pensar nisso, devemos ser bons despenseiros dos recursos do Senhor. Se a pessoa tem muito será cobrado. Seja fiel naquilo que Deus lhe deu. É um dom, é um talento, é um recurso, são bens. Seja fiel. Você tem os bens, olha, pense nisso. José falou, Deus me colocou nesse negócio, desde quando Deus treinou ele, veja bem, o treinamento de Deus. Para ele administrar o Egito, Deus colocou ele para administrar a cadeia primeiro, né? Na cadeia ele administrava tudo lá na cadeia. Ele devia administrar onde ficavam as baratas, os ratos, onde dormia. Ele administrava tudo. Agora Deus treinou ele na cadeia para colocar lá. Eu falei do japonês. O japonês é um povo disciplinado porque enfrentou 2 bombas atômicas, várias guerras. Depois da Segunda Guerra, o Japão entrou numa miséria absoluta. Uma miséria absoluta. Pobreza, escassez. De 1945...
Dentro de 50 anos ou menos, 40 e poucos anos, o Japão se tornou a segunda economia do mundo. É um salto extraordinário, sem recursos naturais. Deu um salto desse por causa da adversidade, que eles foram capazes de conseguir de novo a prosperidade. A adversidade treinou o povo para a prosperidade. José está na prosperidade, mas ele foi treinado na adversidade. Ele está administrando os alimentos do mundo inteiro, mas ele ficou muito tempo na cadeia para provar o seu coração, para ser humilhado, para depender de Deus, para se consagrar a Deus, para depender da sabedoria de Deus. É assim o ser humano, é assim que Deus faz com a gente. Então, José, você tem tudo isso, e José permanece fiel, cuidando dos recursos que Deus deu para ele. Terceiro, devemos usá-la para ministrar a outros. Gênesis 41, 57. É os textos que nós lemos. Diz o seguinte: E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. E 1 Timóteo 6, 18, diz assim, 1 Timóteo 6, 18, abra assim, que pratiquem o bem, Paulo fala lá para os ricos, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. José usou aqueles recursos para matar a fome de muita gente, para ministrar a outros, e Paulo disse, se Deus está te dando bastante, seja generoso, partilhe, faça o bem, ajude o necessitado, faça isso. O texto do boletim que eu pus da revista Ultimato diz lá, quem é feliz? Feliz é quem é perdoado, feliz é quem confia no Senhor e feliz é quem cuida do pobre. Olha quem é feliz nos Salmos, quem confia em Deus, quem recebe o perdão do Senhor, quem anda em retidão e quem cuida do pobre. Quem se interessa pelo pobre, isso é feliz. Os Salmos só falam, esses são felizes. Então, se Deus deu a prosperidade, faça o bem, ajude, seja generoso, cuide do necessitado, na linguagem do Velho Testamento, do órfão, da viúva e do estrangeiro. Faça alguma coisa para ajudá-los, para abençoar a vida deles, para tirar eles daquela situação. Então, o caminho, veja bem, o caminho, muita gente vai, então o caminho é o rico deixar de ser rico e dar toda a riqueza dele para os pobres. Eu falo, não, se você fizer isso, você só está aumentando a pobreza, você vai ser mais um pobre no mundo. Não é? O caminho para acabar com a pobreza é a geração de riqueza. Então, se tem um empresário, se tem uma pessoa que ele consegue gerar muita riqueza, continue fazendo isso. Mas distribua, seja honesto, seja ético e seja bondoso. Qualquer país do mundo, o jeito de acabar com a pobreza é a geração de riqueza, a geração de trabalho, de lucro, de plantação, de agricultura. Quanto mais riqueza você gerar, e partilhar essa riqueza, mas a pobreza vai acabar. Agora, no Brasil, é que a riqueza é concentrada na mão de poucos. E não há essa partilha. Antigamente, o Delfim Neto falava assim, né? Vamos crescer o bolo, que era, vamos fazer o país enriquecer. Depois a gente parte o bolo. Só que só crescia o bolo, nunca partiu o bolo, né? Nunca partiu o bolo, porque só ficava na mão de poucos, que dominavam a riqueza do país. Então, para acabar com a pobreza, geração de riqueza. Agora, quem tem, partilhe. Ajude. E aí, teve um estudo aqui que eu fiquei até com um sentimento de culpa, que eu acabei com os Estados Unidos, né? Hoje eu preciso falar uma coisa boa. Tem muito crente santo e consagrado a Deus nos Estados Unidos. Tem muito crente rico e milionário nos Estados Unidos que são generosos, que são bondosos. Tem muita gente que nem é crente nos Estados Unidos, mas eles dão mais ofertas, contribuem mais do que os ricos. Os ricos brasileiros são uma desgraça. Os ricos brasileiros são os piores que existem do mundo. São os nababos, egoístas, não estão nem aí para o resto. E nessa categoria se inclui todas as celebridades, esses jogadores de futebol ganham 1 milhão por mês. Vai lá fazer ajuda para a Criança Esperança. Vou dar minha camiseta para leiloar, né?
Aí ele fala assim, vou criar uma instituição para ajudar a criança carente. Ele traz recursos da iniciativa privada, não põe R$1 dele, põe o nome dele, leva o crédito e ajuda 50 crianças. Porque há uma cultura miserável no nosso país, avarenta. E nos Estados Unidos, não. A maioria dos ricos lá, que são ricos mesmo, criam fundações. Ben Carson, que eu passei o filme dele aqui, está lá, o maior neurocirurgião do mundo. O que ele fez? Uma fundação. Ele pega o dinheiro, põe na fundação. Para que essa fundação? Para ajudar jovens carentes, pobres, a estudarem nas universidades, a tirarem seus cursos, para sustentar esses jovens. Você vê pessoas lá que têm fortunas, criam fundações para atender isso. E por aí vão doando as suas riquezas. E outra coisa, a diferença do pobre para o rico lá é de 4, 5 vezes. No Brasil, não. A diferença do pobre para o rico é 60, 70 vezes. Não há uma discrepância, um abismo social. Mas lá há muito assim. E um deles que eu ouvi pessoalmente, um homem simples, começou uma empresa nos Estados Unidos, chama Jim Brankenmeyer. Começou uma empresa e nesse período ele foi prosperando. Se converteu na igreja. E lá na igreja ninguém ensinou a Bíblia para ele. Aí veio um irmão mais velho, chamou ele e começou a ensinar a Bíblia para ele. Discipulou, ensinou a Bíblia para ele. Ele ficou tão maravilhado de conhecer a Bíblia, que à medida que ele prosperou, ele fez um voto, um propósito. O dinheiro que eu ganhava, criou uma fundação para ajudar escolas bíblicas no mundo inteiro, para ensinar a Bíblia. E a empresa dele hoje tem vários países, movimenta bilhões. Ele criou um código de ética dentro da empresa dele baseada na Bíblia. A ética da empresa dele é bíblica. E ele esteve no Brasil, e lá em Londrina, na Faculdade Teológica Sul-Americana, que existe um prédio lá, talvez um dos maiores campos de teologia do Brasil, não há um como aquele, foi tudo ele que bancou, deu $2 milhões para construir uma faculdade de teologia. $2 milhões. E um homem extremamente simples, ele ajuda escolas bíblicas na Indonésia, na Índia, na África, em todos os lugares do mundo. Onde tem gente para ensinar a Bíblia, ele coloca. E lá perguntaram para ele assim, e os seus filhos? Ele falou assim, nenhum dos meus filhos trabalha para mim. Nenhum. Não ia ser bom para eles ter tudo fácil, de mão beijada. Todos, eu paguei o estudo e todos têm que se virar, têm que trabalhar, têm que correr atrás, todos. Todo mundo lá ficou assustado, porque no Brasil isso é um absurdo. Mas nenhum. Tem um lá que começou uma pequena empresa, está dando um duro danado. Porque não seria bom para ele eu colocar ele como gerente da minha empresa. Não ia fazer bem para ele. Então eu os ajudei a estudar. Porque todo ser humano precisa da adversidade para lidar com a prosperidade. Se você não tiver adversidade na sua vida, vai ser muito difícil você saber lidar com a prosperidade. Vai muito difícil. Só quem passa pela prisão, pela humilhação que José passou, é que conseguiu resistir à tentação do poder, da riqueza. É que pode dizer, foi o Senhor que deu, eu não mereço, eu não sou digno, veio de Deus. Quem não passa por isso não consegue. De todos os meus amigos de infância no interior da Bahia, que eu tenho notícia, o único que virou bandido, que está preso, era o mais rico, era o que o pai dava tudo, era o que a gente tudo queria ter o que ele tinha quando era menino. Tinha tudo, o pai dele era um empresário, sempre deu tudo de mão beijada. É o único hoje que eu tenho notícia que está preso, que envolveu-se no crime, nas drogas, porque só recebeu prosperidade. Nunca experimentou a adversidade, o sofrimento, ter que trabalhar, ter que levantar cedo, ter que ouvir humilhação no trabalho, ter que um monte de coisa. Porque o ser humano precisa disso, a nossa natureza humana não foi criada para receber glória, para receber tudo facilmente, para receber tudo de mão beijada, não foi criada. E o problema da nossa geração dos pais
é que a gente super protege os nossos filhos, facilita a vida dos filhos, dá tudo do bom e do melhor para os filhos, e você está destruindo a fibra moral, o caráter. Ele precisa de privação, ele precisa de luta, ele precisa de sofrimento, ele precisa de limites, ele precisa de castigos, ele precisa. Se você não fazer, você está criando um monstro. Senão nunca vai saber o valor, a importância daquilo ali. Você nunca vai saber o quanto aquilo ali significa. Então José subiu lá, mas ele teve que passar muito na escola de Deus. Davi, o único que não enfrentou isso lá na Bíblia e Deus pegou e deu de mão beijada foi Salomão. Virou um adúltero, virou um idólatra. Foi isso que Salomão virou. E aí a gente tenta acreditar que no final da vida ele se converteu e escreveu Eclesiastes. Mas nem tem muita prova disso. A gente tenta acreditar que isso aconteceu com ele, que ele se arrependeu e voltou-se para Deus. E aí escreveu Eclesiastes já velho, mas do ponto de vista humano não. Então veja como isso é. Agora, José usou isso para os outros. E por último, devemos lembrar que não durará para sempre. Gênesis 50, 26. Gênesis 50, 26. Morreu José na idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. E ele deu ordens para levar os ossos dele para Israel depois. Ele sabia que ele ia morrer, ele sabia que ele não ia durar para sempre. Ele sabia que ele não ia durar para sempre. E como diz o apóstolo Paulo, porque nada temos trazido do mundo, nem nada levaremos desse mundo. Isso daqui vai passar. Então não pense que você vai durar para sempre. Não pense que a riqueza vai durar para sempre, que você vai levar alguma coisa. Isso tudo vai passar. Não coloque o seu coração nisso. Ajuntem tesouros no céu, disse Jesus. Ajuntem tesouros, façam amigos lá, para quando você chegar lá, eles te recebam nos tabernáculos eternos. A riqueza nos ilude, nos seduz, a bajulação, a glória humana faz isso. A gente tem que olhar para a Bíblia e ver que toda a glória deve ser dada a Deus. Toda a glória deve ser dada a Deus. Não há mérito em nós, tudo vem dele, devemos manter o coração humilde. E se ele nos faz prosperar, louvado seja Deus. Se ele nos faz ter dificuldade, louvado seja Deus. Vamos viver a nossa vida sendo fiéis a Deus e usar aquilo que ele põe nas nossas mãos para a glória dele. Amém?